aqui no domingo, pouca gente. Domingo eu comecei a falar das 12 características de um matador de gigantes. Hoje eu vou falar, falei de 6, hoje eu vou falar de mais 6, amém? Quais eram as primeiras 6? Primeiro, ser um adorador. Segundo, ser diligente. Terceiro, ver a recompensa do seu esforço. Quarto, se desvia de pessoas negativas. Quinto, ele é um encorajador. E sexto, ele não começa como um matador de gigantes, né? Ele não despreza os pequenos começos, amém? Hoje nós vamos continuar. Nós estamos baseados no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Davi enfrenta o gigante Golias. Vimos no domingo que o gigante Golias tinha 2 metros e 92 de altura, segundo a Bíblia, segundo a medida que está na Bíblia. Só o escudo dele pesava 57 quilos. E quem o enfrenta e quem o derrota é Davi. Davi era pouco mais do que um adolescente. Com certeza ele tinha menos de 18 anos. E Davi devia pesar então os 57 quilos do escudo do gigante, devia ser o peso inteiro de Davi. Mas Davi vence esse gigante. E lendo a história, e vendo a história, acompanhando a história, nós vamos descobrindo algumas características de um matador de gigantes. Aí você pode falar assim, né? Você que não veio domingo, porque domingo eu já falei sobre isso. Mas que gigante que existe hoje? Que Golias que existe hoje? Golias é tudo aquilo que te amedronta. Gigante é tudo aquilo que te deixa com medo. Gigante é tudo aquilo que te paralisa, que você não consegue enfrentar, que você foge. Esse camarada ficou 40 dias e 40 noites desafiando o exército de Israel, se alguém tinha coragem de enfrentá-lo. E durante 40 dias e 40 noites não apareceu ninguém. Então, gigantes nos nossos dias hoje, gigantes na minha vida, gigantes na sua vida, é aquilo que nos põe medo. E você pode pensar, o que é que te põe medo? Às vezes o medo é perder um filho, às vezes o medo é perder a esposa, perder o marido, às vezes é perder a saúde, às vezes é perder o emprego, às vezes é perder a esperança. Então, na sua vida existem gigantes, coisas que às vezes te paralisam, e você não avança porque está paralisado por aquele gigante. E nós olhamos a história de Davi e falamos de 6 características na semana passada, e hoje eu quero continuar falando das características desse matador de gigantes. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em 1 Samuel 17, 8. 17, 8. Ele vai colocar ali o Tony. Já pôs lá, Tony? Conseguiu? Sim. Sim? Não é 17, 8, desculpa, 17, 37. Anotei errado, mas achei aqui na Bíblia. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ou seja, ele traz à memória aquilo que Deus já fez. Nós vimos na característica anterior que ele não começa como matador de gigantes. Então no versículo anterior ele fala que ele matou um leão, ele matou um urso, que foi tentar roubar as ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. O pai dele deu a ele a função de cuidar das ovelhas. E ele diz assim: veio o urso, veio o leão, tentou arrebatar as ovelhas das minhas mãos, e eu corri, matei o leão e matei o urso. E eu falei assim: o matador de gigantes, ele não começa como matador de gigantes, ele começa com coisas mais pequenas, até ele se tornar um matador de gigantes. E agora, a próxima característica, a 7ª, né? Ele traz à memória aquilo que Deus já fez na vida dele. Então ele disse aqui, né? Assim como o Senhor me livrou das garras do leão e das ursos, ele me livrará das mãos desse filisteu. Muitas vezes o que você precisa fazer no momento de paralisia, no momento de temor, no momento de medo, é lembrar o que o Senhor já fez por você. Pare e pense em quantas coisas o Senhor já fez por você. Quantos livramentos o Senhor já te deu.
Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida? Tenho certeza que se você parar agora e pensar, você vai lembrar de muitas coisas que Deus já fez na sua vida, coisas que você achava que eram impossíveis. Eu casei, estava casado há 10 anos, e em 10 anos nós tínhamos mudado 10 vezes, né, Marquinhos? Nossos móveis já estavam todos despencando, porque a gente montava os móveis, a gente vivia de aluguel. 10 anos morando de aluguel. E eu lembro que uma manhã eu acordei, eu falei: Senhor, eu sou dizimista. O Felipe está aqui, ele dormia na sala. Nós morávamos numa meia água, tinha um quarto só. E o Felipe dormia na sala. E eu acordei uma manhã e falei: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu não aceito morar numa casa onde meu filho tem que dormir na sala. Assim. Eu tenho que usar uma casa. Eu fiz essa oração de manhã. Na hora do almoço, eu estou no meu trabalho, a Caixa Econômica me liga e diz assim: olha, você fez uma inscrição aqui e tem uma carta de crédito para você. Você tem que vir aqui assinar a carta de crédito, pegar os documentos, procurar um imóvel para você comprar. Eu lembro até hoje, a carta de crédito era de R$32.000. Nós compramos a casa que nós moramos hoje por R$40.000 em 1997. Deus já fez e Deus vai voltar a fazer, né? Eu estou falando da minha vida, mas eu tenho certeza que se você pensar, Deus já fez na sua vida. Vou lembrar da Alessandra. Alessandra, no culto de quinta-feira, lá na primeira igreja: pastor, eu preciso de oração. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Pastor, eu preciso de oração porque eu vou fazer uma cirurgia, eu estou com um problema no abdômen. Vou fazer uma cirurgia, pastor, eu preciso de oração. Ok. Era um culto como esse, quinta-feira, curas e milagres. Vamos orar então. Oramos. A Alessandra foi fazer os exames, se preparar para a cirurgia. Você fez a cirurgia? Deu tudo certo? Deus te abençoou? Deus curou? E ela está aqui hoje com a gente. Está tudo bem? Eu lembro que ela voltou e Deus deu o testemunho dela. Falou: pastor, o Senhor me curou, o Senhor curou a minha vida. E assim eu sei que muitos de vocês têm esses testemunhos. Testemunhos diferentes, como o do Odilon. O Odilon era o terror do centenário. Jesus resgatou o Odilon. O Odilon hoje é um profeta de Deus. Deus usa o Odilon hoje para pregar para pessoas que estão na situação que ele já esteve um dia. Amém? Deus fez e vai fazer. Deus já fez e vai fazer. A Larissa deu um testemunho aqui uma vez sobre a Laura, né? Deus curou a Laurinha. Laurinha estava bem no meio aqui, ali, sozinha, né? Ela deu um testemunho aqui. Ela estava desesperada, preocupada, nervosa. E Deus curou a filha dela. Então Deus já fez e Deus vai fazer novamente. Então você tem que trazer à memória aquilo que Deus já fez, para que você se encha de fé e de esperança. Amém? Amém. Segunda coisa de hoje, na verdade é a oitava, 17:39. Vou ler o 38 também. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si. O matador de gigantes não luta com as armas dos outros. O matador de gigantes usa os seus próprios dons. Deus deu dons a você. Os dons que Deus te deu são suficientes para aquilo que você precisa na sua vida, para você vencer todas as batalhas que você precisa na sua vida. Deus já te deu as armas, Deus já te equipou. Você não precisa ficar com inveja dos outros: ah, porque fulano faz isso, porque Beltrano faz aquilo, ah, se eu fosse assim, ah, se eu fosse assado. Não, você foi feito por Deus exatamente como você é, e você tem tudo que você precisa para ser um vencedor. Você não precisa olhar para o que os outros têm. Em você já existe tudo aquilo que é necessário. Até mesmo os defeitos que Deus colocou em você, eles são necessários sobre a sua vida. Ele se mantém humilde,
eles não te deixam orgulhoso. Às vezes você vai criticar alguém, daí você lembra que você também falha, que você também tem erros, e daí você tem misericórdia da outra pessoa. Você usa os seus próprios dons. Deus já te deu habilidades, Deus já te deu dons. Eu sei que cada um de nós tem as suas habilidades, cada um de nós tem os seus dons. Eu vou contar um testemunho que a Marlene me deu hoje. A Marlene trabalha com uma menina, não vou nem falar o nome dela. A Marlene trabalha com uma menina que, qual que é o problema da Marlene? Ela teve paralisia infantil. Então ela é toda tortinha, né? Ela é toda torta. E ela tem baixa visão, né? Ela usa um óculos que é um fundo de garrafa. E ela é toda estranha. Mas ela é extremamente inteligente. E a Marlene estava andando com ela esses dias de carro e falou assim para ela: eu preciso de um GPS. Eu não sei onde que eu estou. Eu preciso de um GPS para voltar para casa. Ela chega com fome, né? E essa menina que tem todas essas dificuldades, todos esses problemas, ela abriu o celularzinho dela, botou o GPS no celular e começou a ser copiloto da Marlene. E foi direcionando a Marlene pelas ruas. E elas voltaram para casa, tranquilas e seguras. E se você olha para ela, aparentemente, ela não tem dons. Ela é especial. Ela teria deficiências, mas ela tem um dom. Ela é inteligente. Ela é rápida. A Marlene ficou espantada da rapidez, porque ela se virou lá com o GPS do celular dela e caminhou as duas de volta para casa. Então, cada um de nós, Deus deu dons. Você tem dons que só você tem. E Deus quer usar os seus dons. Você não precisa ficar com inveja de ninguém. Você não precisa ficar com inveja do Dario porque ele toca o violão. Você não precisa ficar com inveja de quem faz uma oração bonita. Eu lembro do pastor Silas que dizia assim, que as pessoas chegavam para ele e falavam assim: pastor, ora por mim, né? Ora por nós. E ele falava assim: ora você mesmo. Por que você não ora? Ah, não, mas a sua oração é mais forte, pastor. Não é. A sua oração é tão forte quanto a minha, querido. Nós servimos o mesmo Deus. O segredo da oração não está em mim. O segredo da oração está em Deus. Então você também pode orar. Você pode orar por você mesmo. Você pode orar por pessoas. Um dia uma mãe chegou com uma criança no colo e falou assim para mim: pastor, eu nem era pastor na verdade, né? Eu era um membro recém-convertido de igreja e era líder de jovens. E a mãe chegou para mim com uma criança no colo e falou assim: ela está com febre, pastor. O senhor pode orar por ela? Vamos, Neval? Posso. Orar eu posso. Né? E eu orei pela criança, pus a mão na cabeça dela, orei e falei: Jesus, tira a febre dessa criança. O que aconteceu? A febre saiu. Eu falei: olha que esse negócio de orar funciona mesmo. Sabe, meu querido, você pode orar. Você pode orar por pessoas. Você pode abençoar pessoas. Use os dons que Deus te deu. O matador gigante, ele usa os dons que Deus deu a ele. Amém? Amém. 9, 17:40. Saúl tentou, não sei se você entendeu o que eu li ali. O que Saúl pensou? Poxa, ele vai lá enfrentar esse gigante, vou pôr armadura nele, vou dar uma espada para ele, vou dar uma couraça para ele, né? Um capacete. Ele pôs tudo aquilo e não conseguia nem andar. Aí ele tirou tudo aquilo e ele vai usar as suas armas. Davi vai usar as suas armas. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E ele
usou a espada do Saul, ele não usou a couraça de Saul, ele usou a funda que ele tinha, estilingue, né? O bodoque, pegou 5 pedrinhas, e aqui está mais um segredo do matador de gigantes. Ele dá opções para Deus. Ele pegou 5 pedras. Se ele fosse um cara presunçoso, ele pegava uma só. Na primeira pedrada eu derrubo o cara. Não, Camilo, ele pegou 5 pedrinhas. Ele falou: não sei se Deus vai matar o cara na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Sabe o que isso quer dizer para nós, meu filho? Às vezes nós achamos que sabemos qual é a solução do problema e queremos que Deus faça aquilo, que Deus entre na nossa caixinha e faça aquilo que nós queremos. Não! Deus é muito mais sábio que você, Deus é muito mais poderoso que você, Deus é muito mais criativo que você. A solução do seu problema você nem imagina, e você às vezes fica querendo: não, Senhor, tem que ser o número 3, tem que ser o número 3, tem que ser o número 3. E se Deus quiser usar o 5, se Deus quiser usar o 1, dê opções para Deus. Como é que você dá opções para Deus? Fala: Senhor, eis-me aqui. Faz como Maria. Senhor, eis-me aqui. Faça assim, me segundo a tua vontade, Senhor. A tua vontade é soberana, a tua vontade é perfeita. O Senhor sabe muito mais do que eu. O Senhor tem muito mais sabedoria do que eu. Então faça segundo a tua vontade, Senhor. Eu estou aqui, disposto a ouvir a sua voz, disposto a fazer a sua vontade. No domingo, o Leandro me deu carona? Não, segunda, né? Não sei se me deu carona. Segunda-feira o Leandro me deu carona na volta da reunião. Nós íamos conversando justamente sobre isso. Ele estava passando por uma situação que ele precisa tomar uma decisão. E eu falei para ele: quando eu fui sair da prefeitura, eu trabalhava na prefeitura, eu era servidor concursado da prefeitura, eu era diretor administrativo da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. Ganhava um bom salário. E passei no concurso do Banco do Brasil. E eu queria que o senhor me falasse se era para eu ficar na prefeitura ou se era para eu ir para o Banco do Brasil. Sabe o que Deus me respondeu, Márcio? Deus falou assim: se você for para o Banco do Brasil, eu vou te abençoar. Se você ficar na prefeitura, eu vou te abençoar. O segredo não está na prefeitura ou no Banco do Brasil, o segredo está em mim. Anda comigo. E eu falei isso para ele: Deus vai te abençoar. Se você for para a direita, Deus vai te abençoar. Se você for para a esquerda, você não pode deixar de andar na presença de Deus. Amém? Então dê opções para Deus. Deus vai te abençoar. Nós tivemos um aconselhamento com uma moça que tinha perdido o marido tinha ido embora, e na cabeça dela, ela só voltaria a ser feliz se o marido voltasse. E passaram-se anos, eu continuo encontrando com ela mora aqui em Pinhais, ela é membro das nossas igrejas. O marido nunca mais voltou, casou-se com outro e está lá casado com a outra. E ela botou na cabeça que ela só seria feliz se ele voltasse. Graças a Deus que ela entendeu que ela pode ser feliz sem aquele marido. E hoje ela está bem, mas durante um bom tempo ela ficou batendo na tecla com Deus, porque ela queria aquele marido de volta, ela queria aquele marido de volta. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Dê opções para Deus, meu querido. Deus sabe muito mais do que você, o que é melhor. Se Deus não te deu alguma coisa, saiba que é para o teu bem, é para a tua segurança. Às vezes você pede coisas que não são boas. Deus não te dá porque Ele é um bom Pai. Amém? Então, vamos para a próxima. O tempo ruge. O tempo ruge? Não, né? O tempo urge. Né, Lu? Senão eu vou puxar minha orelha. E a minha irmã também, né? Advogada. Próximo. 17, 45 e 46. Esse é bem legal. Veja as crianças aí. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
matador de gigantes, ele luta suas batalhas na força do Senhor. O Senhor é a nossa força, a presença de Deus conosco é que nos leva a vencer as batalhas. Não é a sua força, meu querido. Não é a sua força. É na força do Senhor. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está contigo. Deus anda contigo. Não vá na sua força, não vá na sua sabedoria, vá na força e na sabedoria de Deus. Penúltima, 17:48. Eu tenho que dar uma apressada. 17:48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. O matador de gigantes não foge dos problemas, ele encara os problemas, ele enfrenta os problemas. Não adianta varrer o problema para baixo do tapete, não vai resolver. Vem vindo lá o gigante, aquela criatura descomunal, né? aquele transformer, aquele monstrengo, vem vindo em direção a ele, menininho, pequenininho, com um estilingue na mão e umas pedrinhas. Ele fugiu, Lucas? Não, ele correu de encontro. Vem aqui, meu amigo, é comigo mesmo. Vem aqui, que depois ele fala, ele é ousado. Eu vou te arrancar a cabeça. Vou te arrancar a cabeça e os teus amigos aí, ó, os teus amigos todos vão morrer. E os animais do campo vão comer os cadáveres. Ele foi ousado. Amém? Não fuja dos problemas, não adianta. Você vai rodar e vai cair no problema de novo. Não tem como fugir. O melhor é encarar o problema logo. Vem aqui, vamos resolver essa parada. Ok? E o último, esse é bem legal. 54. Tomou Davi, ele falou que ia arrancar a cabeça do cara, né? Olha só. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele, pô-las Davi na sua tenda. Qual é a última característica do matador de gigantes? Ele guarda o recibo. Ele guarda o recibo para lembrar aquilo que Deus já fez na vida dele. Ele guarda o recibo para lembrar aquilo que Deus já fez na vida dele. Por que eu estou com a minha Bíblia velhinha aqui? Toda surrada. Sabe por quê? Porque eu já contei aqui uma história para vocês, né? Que um dia eu estava descendo de carro novo. Carro novo Fiat Uno, tá? Não pense que era um carro, não. Carro novo Fiat Uno. Ia descendo para a praia, começou uma tempestade, caiu uma árvore, se atravessou no meio da estrada. Eu não vi. Quando eu vi, eu estava em cima da árvore. Eu tentei desviar, não consegui. Passei no meio da árvore. E eu pensei assim, meu Deus, amassou todo o carro. Carro novo, amassou tudo. Não tinha nem coragem de parar. Andei mais um trecho. Daí tive coragem de parar. Encostei no lugar que tinha luz, né? Encostei, desci do carro, andei em volta do carro inteiro. Não tinha nada, nem um amassado, nem um arranhão. Amém? Mas o que tinha lá? Tinha essa folhinha aqui, ó. Eu peguei essa folhinha, peguei para casa e guardei dentro da minha Bíblia, para eu nunca mais me esquecer que um dia Deus me fez atravessar o meio de uma árvore com um carro grande e não aconteceu nada com o carro, porque Deus me livrou. Amém? Então eu guardei o recibo. E eu lembro disso. Quando eu estou preocupado, eu lembro disso. Isso me enche de fé. Isso me encoraja a prosseguir. Porque se Deus já fez, Ele vai fazer de novo. Então guarde o recibo. Guarde uma lembrança das coisas que Deus já fez na sua vida. E relembre, de tempos em tempos, aquilo que o Senhor já fez com você e vai continuar fazendo. Amém? Amém? Amém.
Matador de gigantes, quem é matador de gigantes aí? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vendo lá fora, mas lá fora. Deixa eu ver. No máximo vai cair uma boteirinha, eu acho que vai cair ainda nós estamos ali ouvindo. Estávamos esperando instalar o ar-condicionado para poder mexer novamente no telhado. Acabar de fechar o telhado. Pode encostar a porta. Se tivesse podendo tá? Amém. Então Deus tem em você um matador de gigantes. Não fuja dos seus problemas. Encare os seus problemas na força do Senhor e Ele vai te abençoar. Amém? Amém? Os matadores de gigantes vão aplaudir o Senhor agora. Toda honra, toda glória, toda honra. Amém? Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer. Para matador gigante está muito fraco isso. Meu Deus! Em nome do Senhor dos Exércitos, amém. Em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que tem um nome que é sobre todo nome, amém? Amém. Você tem esse nome sobre a sua vida. Se você não tem, meu querido, você está perdendo seu tempo. Jesus morreu na cruz por você. Reconheça isso, Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você vai caminhar com esse nome que é sobre todo nome. E diante desse nome, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Eu gosto de refazer essa pregação de tempos em tempos. Eu já no domingo eu expliquei, ela não é minha, é de um rapaz chamado Gerson Freire. De tempos em tempos eu ouvi ele pregando uma vez, de tempos em tempos eu a repito, porque de tempos em tempos. Opa, voltou aqui no retorno, estava sem. De tempos em tempos eu repito, sabe por quê? Para que eu mesmo possa lembrar que Deus colocou em mim todas as características do matador de gigantes. Amém. E não há problema que a gente não possa enfrentar. A força do Senhor, nós vamos enfrentar e vencer cada batalha. E nós vamos fazer agora a nossa campanha.